Olha só, há alguns dias eu fui chamado por um casal meu conhecido, né, meu amigo, e que o seu filho estava internado no hospital por conta de um quadro agudo do aparelho digestivo. Ele estava internado e sofreu uma cirurgia e me pediu se eu podia ir até o hospital fazer uma análise ali radiestésica, utilizando a radiestesia clínica para ver se podia dar um acompanhamento para este jovem. Eu conheço a família, conheço o jovem, então eu falei, mas puxa vida, tão saudável, o que foi que aconteceu? Pois é, Flávio, teve um problema agudo, foi um processo infeccioso, levei ele para o hospital e os médicos não permitiram que ele saísse dali por conta do quadro infeccioso e ele foi para a cirurgia, foi quase que uma cirurgia de emergência. Tá bom, ok, tudo já tá, como é que ele está agora? Não, ele está no quarto agora, tá sob o efeito analgésico, sob o efeito de antibiótico e tudo mais, e eu falei, bom, então nem tudo que é tão urgente assim, não posso esperar um pouquinho. Então eu combinei com, olha, vamos fazer o seguinte, amanhã, marquei o dia com ele, não foi no dia seguinte, amanhã cedo eu posso dar um pulinho aí no hospital e a gente, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, num caso como esse, eu carrego comigo uma prancha básica de diagnóstico clínico, utilizando os princípios da medicina tradicional chinesa, né, uma prancha de análise clínica, que quem é meu aluno sabe exatamente essa prancha que eu utilizo. Inclusive, eu até, para aqueles que participam dos meus programas de treinamento, eu até dou de presente essa prancha e ensino como usa. E eu tenho uma segunda, que é essa de meu uso pessoal, e muito poucas pessoas a têm, que é a utilização dos oligoelementos e dos micronutrientes e dos agentes tóxicos que estão funcionando no indivíduo. Então, basicamente, essa é um kitzinho básico ali, o pêndulo, para me ajudar no processo. Bom, cheguei. Isso foi estou contando essa história para você para chegar no hospital. Né? Bom, cheguei no hospital. Como é que eu fui ao hospital? Fui com máscara, fui com uma touca, levei o meu estojinho de intervenção de acupuntura. Como o paciente estava no hospital e ele está com um quadro infeccioso, qualquer procedimento invasivo, espetar agulha e tudo mais, tem uma conotação um pouquinho complicada que a gente precisa, se você for fazer isso em um hospital, você precisa do concurso de um médico, de um enfermeiro e tem um aparato invasivo por conta de processos infecciosos. Então eu fui lá com o meu kit de aurículo e com os cristalzinhos radiônicos para poder fazer o trabalho de forma adequada para aquela situação. Muito bem? Então tá. Então cheguei no hospital, fui recebido pelos pais ali, me receberam com muito carinho. Puxa, que bom que você veio e tal. Então, só que eu vou repetir. Eu estava ali coloquei a máscara para entrar no quarto, é de praxe. Estava com a touca, que meu cabelo aqui está meio compridão ainda, colocando a touquinha e tudo, fui com uma roupa como essa daqui, tá? Eu não tinha nenhum cristalzinho pendurado, nenhuma guia, eu não tinha nenhuma faixa, eu não tinha nenhum adereço, nenhum chocalho xamânico para fazer qualquer tipo de firula. Eu fui com aquilo que é parte integrante da minha expertise. Eu sou especialista em medicina tradicional chinesa e utilizo a radiestesia clínica, os princípios da radiestesia para fazer diagnóstico, tá? Além do conhecimento da medicina tradicional chinesa. Ponto. Tá? Este é meu nível de autoridade, esse é o meu nível de expertise, esse é o meu nível de competência. É assim que eu trabalho. Tá certo? Cheguei lá para fazer entrei no quarto, vi o menino, fazia muito tempo que eu não o vi, ele estava, para mim, eu não iria reconhecê-lo, evidentemente, mas assim que eu cheguei perto dele, que eu comecei a criar o processo de interação de campo, né, naquele momento, senti a atmosfera psíquica dele, notadamente estava um indivíduo debilitado por uma cirurgia, debilitado porque estava sob ação analgésica, né, mas é necessário para aquele momento, e eu conversei um pouquinho com ele, me contou a história toda,
de como tinha evoluído aquele quadro, e aí eu peguei, fiquei um pouquinho ali do lado dele, falei, eu posso fazer algumas medidas aqui e tal. Aí eu coloquei a minha caixinha de metal com os apetrechos de auriculoterapia ali do lado, o máximo que eu podia fazer ali. Eu já tinha conversado um pouquinho com os pais e tudo, eu tô só indo direto ao assunto para que você entenda o que eu quero falar para você com relação à autoridade. Pois bem, aí eu cheguei ali tô fazendo a análise radiestésica dele. A primeira análise é utilizando o padrão Rio-Doraco de análise para verificar as atividades elétricas dos diferentes meridianos, das diferentes linhas de energia, e me certificar de que efetivamente era o sistema digestivo responsável por tudo aquilo. Muito bem. Então, fiz as minhas considerações ali para que eu pudesse fazer a intervenção de aurículo naquele momento. E, ao mesmo tempo, queria verificar como é que estava a condição nutricional, tendo em vista que o menino estava ali na cama e já um pouquinho obeso. E essa obesidade era, para a idade, já podia se configurar como uma evolução não só mais de uma disfunção, mas de uma possível anomalia, tá? Eu estava ali fazendo a minha análise radiestésica, a minha análise clínica, entra o médico, entra lá tudo, e ele me vê ali ao lado, ele entrou vestido como médico, tá? Jaleco, manga comprida, com máscara, estetoscópio pendurado no pescoço e tudo, e cumprimentou a todos com muita educação e tudo mais, e eu assenti. Olá, doutor, como é que vai o senhor? Tudo bem? Muito prazer, eu sou o Flávio. Aí, o casal se antecipou ali, esse aqui é o nosso amigo, doutor Flávio e tal. Ele veio fazer uma visitinha aqui pro menino e tal, e eu estou preservando o nome por uma questão óbvia, né? E ele é médico também, da medicina chinesa e tal, e, enfim. Eu falei, não, doutor, eu sou especialista em medicina tradicional chinesa. A medicina chinesa, ela tem o seu outro escopo. A minha formação acadêmica é engenharia elétrica, né? Engenharia elétrica, medicina chinesa? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, bom, eu sempre gosto de dizer que para ser um bom acupunturista, né, para simplificar, você tem que conhecer um pouco de eletricidade, porque o sentido da medicina chinesa tem a ver muito com o fluxo de energia no corpo e tal. Isso se parece muito com o circuito elétrico. Aí ele deu uma risadinha e tal. Ah, é, cara? Eu falei, pois é. Eu falei, aí ele veio, contornou, o paciente estava, eu estava ali agora do lado, se eu estou olhando para você agora, eu estou de frente para a parede. O paciente estava do meu lado direito e o médico veio, me deu uma volta, ficou aqui do meu lado esquerdo. Você está vendo invertido porque eu estou gravando aqui de frente com a câmera, da câmera frontal. Resultado. Ele falou, mas isso aqui? Eu falei, não, doutor, isso aqui é uma técnica de análise, uma técnica de diagnóstico, utilizando a sensibilidade do operador. Essa técnica se chama radiestesia. Provavelmente você já deve ter ouvido falar esse nome. Se não, é uma técnica que utiliza a alteração da nossa condição. A nossa sensibilidade fica alterada diante de padrões vibratórios específicos. Eu estou aqui ao lado dele, estou aqui ao lado do senhor, enfim, estou aqui ao lado dele, tendo percepções sutis acerca da condição dele, da condição sistêmica, funcional, do aparelho digestivo. Olha como eu estou falando com o médico. Sistêmica, funcional, do aparelho digestivo, da cavidade abdominal, utilizando uma linguagem adequada, né? E percebendo o que está acontecendo com ele. E a partir dessa minha percepção, à luz dos conceitos da medicina tradicional chinesa, eu estou fazendo uma análise, sobretudo para, como os pais são os meus amigos, enfim, apenas para trazer aqui uma tranquilidade, e Deus me livre, essa instituição, o senhor, enfim, os profissionais que aqui labutam são de altíssima performance. Eu estou apenas contribuindo um pouquinho para que os pais estejam mais aliviados. Mas eu estou olhando aqui, está tudo certo. Eu falei, mas como é isso? Eu falei, o senhor quer ver como eu faço? Então vamos lá. Aí eu demonstrei para ele ali, eu fiz exatamente o que eu faço na análise clínica, né, na análise radiestésica, utilizando os princípios do Rio-Doraco na prancha de análise clínica, e depois eu falei, doutor, eu tenho uma outra relação aqui,
que são os micronutrientes, são os oligoelementos, são os agentes tóxicos. Então, são todos esses elementos aqui que compõem a bioquímica do paciente, e eu gosto de avaliar isso aqui diante do quadro clínico que ele tem e se a gente pode, de alguma maneira, contribuir nutricionalmente. A parte medicamentosa, é claro, é sobre o senhor. Eu tenho autoridade para falar sobre nutrição e o que está faltando ali. E ele ficou do meu lado ali, olhando para o que eu estava fazendo, me dando absoluta, plena e total atenção. Um médico cirurgião que passou muitos anos da sua vida estudando sobre, não só sobre clínica médica, mas também a sua expertise na área da cirurgia, como um profissional de altíssimo nível. E ele me olhando ali, fazendo o que eu estava fazendo. Aí eu disse que, olha, esse paciente, né, nesse momento aqui, ele está com essas características nutricionais, de cálcio, de zinco, de ferro, de sódio, de intoxicação por metal pesado e tudo mais. Então, ele falou, mas você não precisa do fio do cabelo, do sangue, colocar isso numa máquina? Eu falei, não, que o estudo se baseia nesse princípio. Se o senhor for muitos dos seus colegas na Europa hoje, notadamente na França e na Alemanha, eles utilizam essa técnica que eu estou usando aqui para antecipar resultados de análise clínica feita no laboratório com equipamento que vai vão apresentar resultados muito próximos. Então, se eu já tenho essa informação agora, eu posso já adiantando algumas coisas aqui com o paciente, né? Na escolha de alguns nutrientes em termos de alimentação. Então, imagina o senhor, conhecendo o senhor como conhece os processos infecciosos, antecipar a identificação de um micro-organismo e fazer uma prescrição antibiótica adequada para o seu paciente. Mas isso é possível? Eu falei, claro, é só treinar, né? Mas de todo modo, doutor, como o senhor está aqui, eu falei, não, inclusive eu estou aqui hoje para dar alta para o paciente. Eu falei, e ele perguntou, o que você acha? Eu falei, não, vai para a rua, vamos, tem que ir para casa mesmo, né? E ficou um ambiente assim, fraterno, ficou um ambiente confortável. Mas eu quero dizer para você o seguinte, por que aquilo? Porque ele reconheceu naquele momento que as informações que eu havia falado ali, que eu te havia dado naquele momento, não se baseava num laudo, num papel, num documento que veio de um laboratório. Se baseou nas informações tiradas naquele momento, naquela hora, naquele instante, com aquele paciente, utilizando uma prancha de análise clínica, uma prancha de análise de micronutrientes e agentes tóxicos, utilizando um pêndulo e utilizando a sensibilidade. E eu estava exatamente como estou aqui agora. Apenas estava de máscara e de touca, mas eu estava aqui, uma camiseta polo, uma calça de brim, um sapatênis, e nada mais além disso. Eu não tinha guia pendurada, eu não tinha cristalzinho, eu não fiz nenhum tipo de evocação mística, eu não acendi nenhuma vela, eu não fiz absolutamente nada. Eu apenas demonstrei que eu sou competente, que eu tenho alto nível de competência para fazer o que faço e consigo ter de um médico que estava ali do meu lado, responsável pela vida daquele paciente naquele momento, me olhar com respeito, sobretudo, e depois, na hora que nós fomos embora, eu estou saindo, nós nos cumprimentamos, ele foi extremamente gentil, um cavalheiro, e falou, poxa, doutor Flávio, o senhor tem algum canal? Eu falei, tenho um canal, né? Eu já havia comentado isso com ele anteriormente. No meu canal eu falo bastante sobre essas questões vibracionais e energéticas. Se o senhor quiser me dar o prazer de participar do canal, se inscrever e fazer os seus comentários, eu vou adorar, né? Porque assim, o canal ele é visitado por pessoas que têm um bom nível de compreensão e de entendimento, e eu tenho certeza que se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, está aqui, tem bastante coisa boa que você pode ver aqui, e eu queria te dar esse último toque. Você não é autoridade, enquanto você faz parte daquele grupo esotérico. Não, eu não estou diminuindo os grupos esotéricos, não é isso.
Tá? Quando você começa a fazer parte de muita crendice, de muita coisa que não se sustenta, né? De você ter a certeza de que aquilo que você está fazendo é realmente resultado do seu alto grau de competência. Então, eu te peço encarecidamente, estude bastante. O respeito que você vai ter por pessoas, isso não foi um fato isolado, isso é um fato recente. Eu, graças a Deus, consigo ter das pessoas o respeito e a atenção por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço e pelos resultados que eu apresento. E se você quiser ter o respeito das pessoas, você vai ter que apresentar resultados. Vai ter que não tem outro jeito. E os resultados, eles não são coisas simplificadas. Eles vão demandar de você muito conhecimento, muito estudo. Aqui embaixo eu deixo sempre um link aqui tanto na bio quanto na descrição desse vídeo. Eu sempre deixo para que você conheça um pouco dos programas de treinamento de alta performance. Você não se torna um radiestesista no final de semana. Isso não acontece. Você não se torna um geobiólogo, tampouco, num final de semana. A radiestesia clínica é uma vastidão de conhecimento e que só é possível você chegar num nível de excelência depois de muito treino, depois de muito treino, depois de muito treino. E geralmente muito treino por alguém que não tem a capacidade de te orientar adequadamente pode levar você à frustração. Por isso, não estude com um professor ruim. A vítima vai ser você. Grande abraço. Tchau, tchau.